Olá, pessoal, tudo bem? Vamos estudar o nosso capítulo 5 do livro Alegria e Triunfo de Lourenço Prado. E aqui a gente vai hoje tratar de um assunto que talvez crie aí algum tipo de, eu vou dizer que é insight positivo dentro de você, tá bom? Então, vamos ao nosso estudo. Se você ainda não me segue aqui no canal, se inscreva, curta esse vídeo e também faça comentários a respeito do que você está vendo, o que você entendeu, o que faz sentido, enfim. Vamos lá? Vamos crescer e aprender cada vez mais juntos, ok? Então, o capítulo de hoje, capítulo 5, a lei do karma e a lei do perdão. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço, porque a medida de que usais dessa tornarão a usar convosco. Lucas 6,38. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mateus 6,14. Recebereis na proporção em que dais. Nem um ceitil mais, nem um ceitil menos. O jogo da vida é um jogo de dádivas. A gente viu isso sobre o jogo da vida. Os vossos pensamentos, atos e palavras voltam para vós cedo ou tarde, com espantosa exatidão. Tal é a lei do karma, isso é, da reação ou volta, como designa uma palavra sânscrita. O karma ele significa ação, então a gente tem que ter um cuidado em relação ao karma. Por quê? O karma, pelo menos aqui, né, pelo Brasil, ele vem sendo empregado muito como algo, como uma punição, como um castigo, né? E karma em sânscrito ele significa ação. Então eu vou fazer aqui algumas incursões em relação a esse entendimento para que você compreenda a forma mais ajustada aqui da metafísica, porque nesse capítulo específico, Lourenço Prado deixou algumas coisas assim muito em aberto e que não condizem com a metafísica pura, a metafísica espiritual que vem do Cristo, que foi apresentada pelo Cristo. Então eu vou fazer algumas incursões aqui para deixar isso cada vez mais claro, ok? Então, vamos lá. Cristo disse o seguinte: aquilo que o homem semeia, ele virá a colher. E aonde que você semeia? Pare e pensa. Você semeia no seu subconsciente. E lá no seu subconsciente você colhe exatamente o que você está plantando. Só que você não está condenado a isso. É isso que, principalmente, você tem que ter na sua mente, né? Você não está condenado a colher exatamente o que você está plantando. Você pode modificar as sementes, você pode escolher novas sementes, ok? E anular, quer dizer, o divino em você, a divindade em você, é o único que pode anular os efeitos das sementes anteriores. E é aqui que, vamos dizer assim, muita gente engasga, né? Porque acha que não é justo, que não está correto, mas a lei da graça, ela é a lei da graça. Quem entende de fato de justiça é Deus. Nós não entendemos, nós entendemos parcialmente o que é justiça, não é verdade? Então, vamos lá. Quanto mais conhecerdes a lei espiritual, mais responsáveis sois. E se não a praticardes, maior será o seu sofrimento. Então, quanto mais você sabe da lei espiritual, dessa lei espiritual, mais você precisa praticá-la. E se você não praticar, mais você vai sofrer. Porque é como se você soubesse, você estivesse negligenciando, né, a sua capacidade, o seu entendimento. Diz o livro dos Provérbios: o temor do Senhor, a lei, é o começo da sabedoria. Se substituirdes a palavra Senhor pela palavra lei, muitos trechos da Bíblia se tornarão mais claros. A vingança é minha, eu retribuirei. Diz o Senhor, a lei. É a lei que vinga e não Deus. Deus vos vê como um ser perfeito, criado à sua própria semelhança, à sua imaginação, e possuindo poder e domínio. Essa é a perfeita ideia da vossa entidade, registrada na mente divina, à espera do seu reconhecimento, pois só podereis manifestar o que a vossa mente puder ver que sois e alcançar aquilo que ela vos vê alcançando. Uma sentença antiga diz que nada acontece sem um espectador, que é o subconsciente do indivíduo. Entende? Você só vai conseguir expressar, manifestar esse poder divino ao qual Deus, né, projetou você para ser, se você buscar isso dentro de você. Não é buscar poderes através de práticas espirituais, ritos,
práticas mentais, né? Essa coisa, não, minha mente tem poder. Não é essa mente que tem poder. O que tem poder é o reconhecimento do divino, do poder dentro de você. Há uma diferença muito grande. E é aqui que você precisa dedicar seus dias aos entendimentos das leis espirituais. Eles são não para o seu uso, eles são para facilitar o reconhecimento do poder dentro de você. Quando você busca esse poder, você encontra, e ele naturalmente flui através de você. Às vezes você nem precisa saber tanto, ele apenas acontece, ele apenas flui através de você. É bem interessante que você pare e reflita a respeito disso. Uma sentença antiga diz que antes que a vossa ruína ou triunfo, ou antes que a vossa alegria ou tristeza apareça no plano visível, é preciso que seja vista por vós no cenário da sua imaginação, onde podereis destruí-las antes de se materializar. Pois podeis observar isso na mãe que forma imagens de moléstias para o seu filho, ou na mulher que forma imagem de triunfo para o seu esposo. Disse Jesus Cristo: conhecereis a verdade vos libertará. Vedes, portanto, que a libertação de todas as condições infelizes vos virá pelo conhecimento da lei espiritual. Às vezes você pensa algo negativo sobre alguém, você precisa anular. Pensa sobre seu filho, tem medo, né? Mãe tem muito medo sobre os filhos. Anula isso. Não, meu filho é filho de Deus. Antes de ser meu, ele é de Deus. Ele é a expressão da vida divina. Então, quando você faz isso, você está anulando aquele pensamento anterior, para que ele não seja semeado no seu subconsciente e que não traga o resultado que você não quer, ok? Isso é uma dica que ele deixa aqui pra gente. Então, a obediência deve preceder a autoridade. Preste atenção nessa frase. A obediência deve preceder a autoridade. Você só tem autoridade quando você obedece à lei espiritual. Você só tem autoridade quando você reconhece a sua origem divina e então passa a obedecer essa lei. Aí você tem autoridade para curar, para transformar, para fazer as mágicas, né, que você tanto busca, os milagres que você está tanto querendo que aconteça na sua vida. E a lei, olha só, a obediência deve preceder a autoridade, e a lei vos obedecerá quando lhe tiver desobedecido em primeiro lugar. Antes que a eletricidade possa obedecer-vos e prestar-vos um serviço, é preciso que obedeceis às suas leis. Se a empregardes ignorantemente, poderá tornar-se vossa inimiga. O mesmo acontece com as leis mentais. Entendeu? Ele faz o comparativo da lei da eletricidade. A eletricidade está presente na natureza, né? Nos raios, né? Em alguns, quando há erupções vulcânicas, né? Por conta dos efeitos da atmosfera, a gente tem ali a eletricidade. Ela, se você for lá e tentar meter a mão, vamos dizer assim, você vai se machucar, obviamente. Então você precisa entender como funciona, quais são as regras, quais são as leis, para poder utilizá-la a seu favor. É disso que ele está falando. Com as leis espirituais é a mesma coisa. Então você precisa entender das leis espirituais para conseguir utilizá-las a seu favor. Utilizá-las como foram criadas para ser, né? Através de você, como uma expressão divina na sua vida. O único ideal ou modelo que deve seguir é o ideal ou modelo divino. O desejo é uma força tremenda que deve ser dirigida pelos canais justos, pois do contrário produzirá confusão e ruínas. O passo mais importante e o primeiro a dardes na aplicação das forças espirituais está em pedirdes o que é justo. Deveis pedir sempre só o que vos pertence por direito divino. Não adianta você pedir que o outro se prejudique, que você seja escolhido no lugar do outro, que o outro se ferre, vamos dizer assim. Não adianta você ficar dizendo que o outro vai morrer ou que o outro não presta. Enfim, ficar pedindo coisas que prejudicam, que amaldiçoam a vida de outras pessoas, tá? Não adianta fazer isso. Você vai ser atendido por essa lei espiritual quando você pedir algo que seja benéfico, que seja justo aos olhos de Deus em você, não aos seus olhos humanos, que está o tempo inteiro ali em julgamento, né? Sendo hipnotizado pelas aparências. É isso que a gente precisa ter muita atenção aqui, tá? Então, às vezes você pensa assim, poxa, eu faço oração, eu faço prática, faço afirmação e não vejo resultado. Você vai olhar, você está cheio de ressentimento, você pensa mal a respeito de outras pessoas,
e tudo isso vai recaindo sobre você. Eu conheci uma pessoa que ela aparentemente era uma pessoa muito boa, generosa, cheia de talentos, fazia coisas maravilhosas, sabe? Falava muito ponderadamente, fazia caridade, né? Como ela, dentro da religião que ela seguia, fazia caridade, a beça, ajudava as pessoas, era sempre muito boazinha. Mas por dentro, ela tinha ódio de algumas pessoas na vida dela. Ela tinha um ódio mortal dessas pessoas. Ela fazia construções mentais para prejudicar a pessoa, né? Algumas pessoas na vida dela, um rancor absurdo, né? Ela e o companheiro dela faziam isso, que eram pessoas praticantes daquela coisa religiosa ali, né? De todas aquelas práticas e ritos que a religião exigia. Eram pessoas que faziam muito bem, mas dentro eram a própria treva, né? O que aconteceu? Foram adoecendo, e não entendiam. Nossa, eu faço tanta coisa boa, eu sou uma pessoa boa, ajuda todo mundo, até admitirem o erro, né? Esse pensamento que estava errado. Porque é aquela história, gente, você semeia no subconsciente, o resultado, ele não tem como negar, ele tá ali, né? Então, preste atenção nisso, tá? Não se coloque em situação de vítima, não se coloque... sempre busque assim, o que eu estou pensando de errado, o que eu estou fazendo de errado. Tem alguma coisa no meu pensamento, na minha forma de sentir, que às vezes eu penso que eu estou fazendo certo e não é o correto. Então, tem que olhar, sabe? Tem que olhar com muito carinho, pedir orientação ao Cristo interior, ao seu Cristo interno, para te mostrar o que precisa ser feito. Infalivelmente ele responde: experimenta, depois me conta. Tudo que é forçado a manifestar-se pela sua vontade pessoal sempre sai mal ou termina mal. Tudo que você pede, é uma coisa que eu falo, né, gente? Existe uma diferença muito grande da metafísica, dessa metafísica baseada no espírito, porque assim, gente, de acordo com o passar dos anos, as informações foram chegando, houve muita distorção do ensinamento metafísico puro. E o que aconteceu com isso? Fez com que as pessoas distorcessem muitos ensinamentos, né? Entendessem as coisas muito erradas. Por exemplo, quando fala poder da mente, eles entendiam que era a mente humana, essa mente dos 5 sentidos, essa mente do ego. Imagina. Quando você vai fazer trabalhos mentalistas, com esse segmento cuja base está pautada nessa coisa de que a mente humana é poderosa, você vai fazer muito esforço, você não vai ter resultado, você vai ter o que ele está falando aqui. Tá? Não vai se dar bem. Agora, quando você entende que a mente poderosa é só uma, que é a mente única, a mente divina que está em você, e você se acolhe e se alinha a ela, você recorre a ela, você a reconhece, você a busca e entende as suas leis, você não faz esforço. As coisas vão fluindo, porque o desejo do seu coração Deus não sabe. Antes que você peça, ele já atende. É nesse nível aí que a gente chega. Tá? Aquilo que é necessário a você, vem a você. Então, quando você entende essa diferença, essa curta diferenciação, tudo muda, tudo vai tomando um sentido diferente. Por isso é importante a gente, ao estudar livros, né, como esse aqui, livros ligados à metafísica, você precisa ter entendimento. Eu já vi gente dizendo assim: poxa, eu leio, mas eu não consigo entender, parece confuso. E a questão é que não é que pareça confuso, é que existem chaves para esse entendimento, que grande parte das pessoas, eu posso falar para você, grande parte das pessoas não tem essas chaves, então tudo parece muito confuso. Mas uma vez que você tem as chaves, você começa a pesquisar e entender, estudar, ir para o seu interior em busca de melhor entendimento, você começa a é como se aquilo ali clareasse para você, é como se aquilo ali começasse a revelar a verdade para você. É bem curioso, mas isso normalmente acontece. As minhas alunas lá no curso de Academia Espiritual relatam isso. Nossa, eu já li esse livro não sei quantas vezes e eu nunca vi dessa forma. Hoje em dia eu entendo com muita clareza. Nossa, eu li a Bíblia e não tinha entendimento nenhum. Hoje eu leio, parece que estão falando comigo. Por de tão claro, né, que é. Então, por que elas estão assim? Porque elas receberam, elas aprenderam as chaves que abrem realmente o entendimento para esse estudo. Então, muitas vezes a gente não se beneficia por não saber. Espero que aqui porque aqui eu vou revelando algumas coisas para você para te ajudar a entender um pouco mais esses princípios, ok? O Senhor avisa-nos.
Seja feita a minha vontade, não a tua. E, coisa curiosa, quando abandonais a vossa vontade pessoal e deixais que a inteligência infinita haja por vosso intermédio, sempre alcançais exatamente o que desejais. Olha que interessante. Quando você sai do caminho de Deus, Ele te entrega coisas muito melhores do que você estava imaginando antes. Olha que incrível. Porque quando você faz de acordo, tem que ser dessa forma, desse jeito. Só que Deus em você vê tudo, é onisciente, Ele sabe tudo, Ele sabe o que é melhor. E aí quando você para de tentar dominar aquela situação e você sai da frente, deixando que Deus flua, né, que Ele faça, você realmente vê as coisas se transformando na sua vida. Você vê as coisas mudando de forma muito melhor do que você tinha imaginado. Isso é que é o bacana da história, né? E é exatamente o que ele está falando. Faça a minha vontade. O que é a vontade? A vontade do Pai. A vontade dele. Cristo dizia, seja feita a tua vontade, não a minha. É Cristo saindo do lugar, Jesus saindo da frente, deixando Deus atuar através dele. É isso que nós temos que aprender aqui nesse trecho do estudo. Ficai quietos e vede a salvação que o Senhor, a lei, nos dará. Ficai quietos, saia da frente, para de ficar tagarelando, para de ficar lamuriando, para de ficar reclamando, para de ficar pedindo, Deus, me dê. Apenas reconhece a presença dele, deixa ele preencher sua vida, deixe ele atuar, curar, organizar tudo o que for preciso. O difícil para a gente é ficar quieto, o difícil para a gente é parar de ficar tentando influenciar, né? Deus, vamos dizer assim, como se ele não soubesse o que você precisa. A pessoa atrai o que teme. Abandonar isso e retrair vossa intervenção mental. Colocai o caso nas mãos de Deus e fazei a seguinte afirmação. Deponho esta situação nas mãos do infinito amor e sabedoria. Ou seja, entrego, né? Essa situação nas mãos do infinito amor e sabedoria. Deponho essa situação nas mãos do infinito amor e sabedoria. Entrego essa situação nas mãos do infinito amor e sabedoria e dou graças porque sei que o melhor está acontecendo agora. Quando você faz isso, as coisas se transformam, né? É uma declaração a partir de um reconhecimento. Perceba isso. Parecerá difícil aprenderdes a aquietar-vos. E para isso, deveis meditar bem sobre o que vos disse no capítulo da lei da não resistência. Aquietar, silenciar, parar de tentar intervir. Joel Goldsmith falava muito, pare de tentar usar seu braço de carne. Pare de tentar influenciar Deus. Ele sabe o que tem que ser feito. Você só precisa sair da frente. Ele está em você. Ele quer atuar através de você. Você só precisa sair da frente. Né? E ficar quieto. Aprenda a aquietar-se. E aqui ele conta uma história de uma pessoa que atraiu uma determinada situação. Eu vou ler essa história para você entender, porque tem a ver com a lei do perdão, que anula, neutraliza tudo que foi feito antes. Isso aqui é extremamente importante para que você ressignifique essa ideia do karma, como a gente veio recebendo aqui, né, pelo Brasil, e ressignifique isso de uma forma geral e entenda por que Cristo ele é a lei do perdão, né? E a lei do perdão, ela elimina todo tipo de karma. Então preste atenção nisso, ó. Esse exemplo é sobre semear e receber. Uma senhora se dirigiu a mim e mostrou-me uma nota falsa de $20 que recebera de um banco. Achava-se muito aflita e disse-me que os auxiliares do banco jamais reconheceriam que se enganaram. Respondi-lhe, analisemos a situação e vejamos por que a atraístes. Refletiu um momento e exclamou, sei o porquê, mandei por brincadeira a uma amiga um punhado de imitação de dinheiro. Por isso, a lei que nada sabe de brincadeiras lhe enviara aquela nota falsa. Propus-lhe então, apelemos agora para a lei do perdão. Preste atenção aqui. Apelemos agora para a lei do perdão e neutralizaremos a situação. O cristianismo é fundado na lei do perdão. Jesus Cristo nos remiu do peso da lei kármica. E o Cristo que está dentro de cada ser humano é o redentor e salvador de todas as condições desarmoniosas.
Fiz, portanto, o seguinte pedido. Espírito infinito, apelo para a lei do perdão e vos dou graças, porque ela se acha sobre vossa graça e não pode perder os $20 que lhe pertencem por direito divino. Vocês estão entendendo o que isso significa? Quando ele fala que Cristo nos remiu do peso da lei kármica, significa que nem tudo o que você semeou de errado, principalmente se você estivesse culpando do passado, em Cristo você encontra perdão. Em Cristo você é remido. É disso que fala o Cristo. Então, se há lei do perdão, não pode haver lei kármica. E aí eu vou deixar você pensando a respeito disso, porque tem muita coisa que incide nisso aqui, que vai romper muitos e muitos das crenças que a gente tem, crenças essas que nos aprisionam em ciclos de repetição e sofrimento. Presta atenção aqui. E dirigindo-me à senhora, disse-lhe que voltasse ao banco e dissesse sem receio que a nota lhe foi dada por engano. Ela obedeceu e ficou surpreendida de ver que lhe pediram desculpas e lhe deram outra nota, tratando-a de modo muito mais cortês. Portanto, o conhecimento da lei vos dá o poder de apagar os vossos erros. Que lei? A lei do perdão, que você só encontra em Cristo. Não podeis forçar o vosso exterior a ser o que não sois interiormente, na sua consciência. Se desejais a riqueza, deveis ser primeiro rico em sua consciência. Disse Jesus, faça-se conforme a sua fé. Escreveu São Paulo, a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Com efeito, ela mantém firme a sua visão mental, dissolvendo as imagens contrárias, e se não desfalecerdes, no devido tempo, colhereis. Jesus Cristo nos trouxe a boa nova, o Evangelho, da existência de uma lei superior, a do karma, e que a transcende completamente. É a lei da graça e do perdão. A lei que liberta o indivíduo da lei de causa e efeito, que é a lei das consequências. Colocai-vos debaixo da graça e não da lei. Ensinam os mestres que neste plano o indivíduo colhe o que não semeou, e as dádivas de Deus são simplesmente derramadas sobre ele. Isso é graça. O cara vai receber o que não plantou, em termos de divinos. Isso é muito difícil para muita gente entender. E a gente só consegue entender quando a gente realmente mergulha em Deus. Imagina, a gente não entende justiça a partir dos olhos físicos. A gente só vai ver o que é justo a partir dos olhos espirituais. E esses olhos, para desenvolver esse olhar espiritual, a gente precisa entender, ou pelo menos buscar compreensão, se acolher verdadeiramente nessa unidade. Então, Deus é graça, é perdão, anula todo tipo de erro, perdoa, está perdoado e deixa a pessoa seguir em frente. Né? Por isso que Cristo dizia, não erres mais, né? Vai nos dizer, não erres mais, eu te perdoo, vai, não erres mais. Ele dizia isso, então preste atenção aqui. Tudo que o reino possui lhe pertence. Esse contínuo estado de bem-aventurança aguarda aquele que venceu o pensamento do gênero humano ou o mundo e que, diante das perseguições, dificuldades e obstáculos, diz no seu íntimo, eu só, com Deus, sou maioria. No pensamento mundano, só há tribulação. Porém, Jesus Cristo disse, alegrai-vos, pois eu venci o mundo. O pensamento mundano é o pecado, a moléstia e a morte. Jesus viu a sua absoluta irrealidade e disse que a moléstia e a tristeza passariam e que a própria morte seria o último inimigo a ser vencido. Sob o ponto de vista científico, sabemos agora que a morte pode ser vencida imprimindo na mente subconsciente a convicção de vida e mocidade eternas. Sendo apenas uma força sem direção, sua mente subconsciente executa as ordens sem fazer objeção, agindo sob direção do vosso superconsciente, Deus em vós ou vosso Cristo interno, ela pode produzir a ressurreição do seu corpo. Então, não mais abandonareis o vosso corpo pela morte. Ele será transformado no corpo elétrico cantado por Walt Whitman. Então, gente, aqui, o que ele está querendo dizer? O nosso subconsciente, quem lembra lá do jogo da vida, né, que a gente tinha lá a consciência fazendo a influência no subconsciente e o superconsciente também influenciando o subconsciente. Só que quando a gente está no campo da consciência que influencia o subconsciente,
Essa influência, claro, executa coisas que estão ligadas às crenças que a gente carrega, né? O que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente sente, o que a gente acredita. Quando nós começamos a mergulhar no estudo espiritual, de fato, buscar essa unidade, a gente é elevado a um estado de consciência diferente. A gente experiencia a superconsciência. A superconsciência é o Cristo interior, que ele é que vai influenciar o subconsciente para executar as coisas como devem ser. Então imagina, seu subconsciente sendo semeado diretamente pelos pensamentos crísticos. Pensa a respeito disso. Você saindo da frente, você tirando as suas crenças, convicções, as coisas que você tem sofrido, as aparências que te influenciam, porque você está sendo nutrido conscientemente, por escolha, diretamente pelo Deus em você, pelo Cristo em você. Já parou para pensar nisso? Esse deve ser o principal objetivo. E é aqui que, nesse estado, é possível se anular determinadas coisas. Você pode ajudar na cura de pessoas, ok? E é isso que o Cristo o tempo inteiro vem ensinando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele veio e remiu todos esses erros. Ele veio e baniu a lei do karma. Porque a partir do momento que a pessoa vem a ele alivia o fardo. Ele libera aquele fardo. Ele perdoa. E ele estabelece sobre aquela pessoa a graça, a dádiva, o amor, o perdão de Deus. Isso é o mais difícil para muitas pessoas entenderem, aceitarem. E eu convido você a mergulhar numa meditação e buscar o mais profundo entendimento sobre esse princípio. Se há a lei do perdão, se você acredita que Deus é amor de fato, em toda a essência, onipresença, onisciência, onipotência, é o único poder, é o único conhecimento, é a única presença, é a única ação verdadeira e é perdão, é amor e é perdão através do Cristo em cada um de nós, não há espaço para o karma, ok? Então, quem vai semear a partir dessa consciência pura, quando você vem a Deus, quem vai semear no seu inconsciente é o superconsciente, é o Cristo. E ali todo o anterior, tudo que foi feito anteriormente vai apagando, né? Vai sendo remido, vai sendo purificado. Então, gente, isso é muito sério, isso mexe com muitas crenças, eu sei disso, mexeu comigo há muitos anos, durante muitos anos, né? Muitos anos atrás. E depois que eu consegui realmente ser instruída, né, pelo Cristo interno a respeito disso, e se você estudar as Escrituras, né, a Bíblia, numa boa tradução, numa Bíblia de estudo, você vai começar a entender que o fundamento está lá. A gente aqui não foi educado a enxergar dessa forma. Então preste atenção nesse sentido, tá bem? E aí, gente, ele vem falando nesse capítulo de várias dissidências religiosas, que eu não vou falar a respeito delas. Por quê? Porque eu quero deixar você com esse ensino, com esse pensamento, com essa reflexão a respeito da lei do perdão e a lei do karma. Se você acha que você está sofrendo porque você fez muita besteira lá atrás, porque você precisa ser punido, porque o castigo é a única forma de você remir os seus pecados, porque o castigo é a única forma de você justificar, tá? A gente está falando de um Deus de amor. Lembra disso? Então se perdoe. Mas esse perdão só vai acontecer quando você buscar o Cristo dentro de você, o Cristo interior. Buscar as leis, né? Busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se alinhe a essa, né? Busque e o encontrará. Então busque isso dentro de você, você vai encontrar. E isso vai alinhar a tua energia, a tua presença, quem realmente você é, tá? E é aqui, exatamente aqui que eu quero deixar você. Feche os seus olhos, respire fundo, sabe? Entenda, busque o Cristo dentro de você que te mostra esse caminho do perdão, que apaga os seus erros do passado e que abre um mundo novo para você, abre o reino dos céus para a sua vida, para que você o traga aqui para a terra, através das suas ações, das suas melhores escolhas, da sua transformação da sua mente, renovação, né, da sua mente, e essa expressão do Espírito puro de Deus na sua vida. Então, essa outra parte do texto eu vou fazer lá no meu Stories, no Instagram. Se você ainda não me segue,
por favor, né, pode me seguir, Alessandra, @AlessandraFrancaOficial. Eu vou falar disso lá nos meus stories, em algum momento, né, lá no meu stories você vai ter que me acompanhar, porque ele não fica salvo, só fica 24 horas lá. Porque eu não quero confundir, eu quero que você fixe, sabe, toda a tua presença nesse ensinamento que é o essencial para que você viva uma vida livre, tá? Verdadeiramente livre. Então, o que ele faz aqui? Ele vem falando de várias teorias, de várias filosofias e religiões, né? E depois ele aprofunda na história da lei do karma, e eu acho que aqui ele não foi muito feliz, porque ele tentou justificar. E a metafísica pura, a metafísica espiritual, ela não assimila a lei do karma em nenhum momento, tá? Não assimila isso. É o Cristo transformando, é o Cristo apagando, é o Cristo renovando. Essa é a lei do karma. Isso que possibilita as curas, o que a gente chama de milagre, né? Que para quem tem a consciência totalmente fincada nisso, não é milagre, né? Por isso que tem aquela frase, o milagre da graça não é milagre para o amor. Então a gente tem esse entendimento de que quando nós conhecemos, entendemos, esse amor transborda, e esse amor cura através dessa graça. E é aqui que você deve encerrar, né, nosso estudo aqui, pensando a respeito disso, tá bem? Então eu te agradeço e a gente se vê no nosso próximo estudo. Até lá!